Por onde começar para você trabalhar aí de uma forma tranquila? Como que você pode, qual o primeiro passo para regularização para você definitivamente trabalhar aí sem medo de uma denúncia, sem medo de uma fiscalização, sabendo que está trabalhando dentro das normas sanitárias, da prefeitura, enfim, quem tem conselho do seu próprio conselho, trabalhar, enfim, legalizada, né? Então vamos hoje falar sobre o primeiro passo nesse processo. Lembrando que não importa, né, qual a sua área aí de atuação. Se você trabalha num estabelecimento pequenininho, pequeno, médio, grande, qual a sua formação, se você trabalha na área da estética, se é um enfermeiro esteta, um biólogo esteta, biomédico esteta, um esteticista, um cirurgião dentista que trabalhe com ROF, ou que trabalhe na parte clínica, odontologia clínica, ou se você é farmacêutico esteta, se é um fisioterapeuta dermatofuncional, se é um médico, não importa a sua área de atuação, se você trabalha nas áreas de interesse para a saúde, com podologia, com micropigmentação, massoterapia, práticas integrativas e complementares à saúde, ou se você trabalha em estabelecimentos de saúde, numa clínica odontológica, num consultório de farmácia clínica, num consultório de enfermagem, num consultório de reabilitação de fisioterapia, num transplante capilar, numa terapia endovenosa, popularmente chamada de soroterapia, não importa a sua área de atuação. O primeiro passo vai ser igual para todos os profissionais. E para isso, é importante entender quais as consequências de você não seguir o primeiro passo adequado. Eu estava aqui agora vendo um relatório de uma fiscalização que uma cliente nossa passou em Minas Gerais, tá? Uma profissional enfermeira esteta, e eu estava aqui revendo os pontos que a fiscalização deixou no estabelecimento dela, porque eu monto todas as respostas, né? Eu preparo todas as respostas, eu ajudo o profissional a se adequar, elaboro as respostas do ponto de vista com os termos sanitários para protocolar as respostas na vigilância sanitária, que nesse caso a vigilância deu um prazo para ela de 30 dias, tá? E dentro desse relatório de fiscalização, né? Claro que tem os documentos que eu sempre comento aqui com vocês, certidão de irregularidade, tem alguns documentos. Mas o primeiro documento, tá, que desencadeou todo esse relatório, foram quantos itens aqui? Só para falar para vocês, deixa eu rodar ele todo. Foram exatamente 20 itens solicitados pelo fiscal da Vigilância Sanitária para essa profissional enfermeira esteta. E todos esses itens aqui que foram pedidos pelo fiscal podia ter sido solicitado para qualquer tipo de atividade, desde que você esteja na área da saúde ou de interesse para a saúde. Então, o primeiro passo, quando a gente está falando, é você realmente verificar o seguinte. Bom, o seu espaço, né? Muitas vezes o profissional fala assim, mas eu vou chamar o meu espaço de clínica, vou chamar o meu espaço de consultório, vou chamar o meu espaço de... Do que eu vou chamar o meu espaço? Deixa eu ir trocando aqui as canetas, gente. Não achei as canetas. Essa daqui, Thiago, eu acho que talvez se abrir essa fica boa. Ah, tá ali, eu acho. Então, quando eu tô falando do espaço, né, do estabelecimento, eu preciso primeiro entender o seguinte. Eu vou atuar dentro de um estabelecimento de saúde, ou eu vou atuar dentro de um estabelecimento de interesse para a saúde. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo aí ver, porque as canetas estão meio fracas, tá? Bom, você vai decidir, então, é o primeiro passo. É você entender se você está dentro da área da saúde ou dentro da área de interesse para a saúde. O passo a passo da regularização vai ser o mesmo. O primeiro passo vai ser o mesmo. O último passo vai ser diferente. O último, mas aqui a gente está falando do primeiro, tá? Então, estabelecimento de saúde, vamos relembrar, gente. São todas aquelas atividades, está ali no rol de atividades da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Ministério da Saúde, né? Os estabelecimentos de saúde estão relacionados também a convênios, né? Planos de saúde. Então, quando você fala assim, gente, o meu estabelecimento é um estabelecimento de saúde, um estabelecimento de interesse para a saúde. O primeiro pilar, assim, que eu falo, né, de uma forma genérica, profissional, olha,
Aceita plano de saúde? A sua atividade aceita plano de saúde? Então, por exemplo, nutricionista aceita, odontologia muitas vezes aceita, às vezes não, mas o plano de saúde cobre, né? Nutricionista, psicologia. Então, quando cobre, geralmente o estabelecimento está aqui, ó, dentro da área da saúde, tá? Na área de interesse para a saúde, podologia, procedimentos estéticos, não estão ali dentro daquele rol de atividade. Mas são atividades, ambas atividades, elas seguem as mesmas legislações, elas têm como consequência os mesmos agravos à saúde da população, estão debaixo da vigilância sanitária, fazem parte, sim, de atividades que pode causar aí um risco grave à população, à saúde pública. Por isso que são chamadas de área de interesse para a saúde. Então, as legislações são as mesmas. E aí, assim que você definiu, tá? Eu vou colocar aqui o caso dessa profissional, porque eu estava vendo aqui, terminando o relatório, de responder o relatório de fiscalização dela. Então, ela era uma enfermeira esteta. Como enfermeira esteta, ela está aqui, ó, dentro da área de interesse para a saúde. Então, ela, como enfermeira esteta, ela está dentro da área de interesse para a saúde. Se ela tivesse um consultório de enfermagem clínica, aí ela não estaria aqui, ela estaria aqui. E o que isso impacta? No KNAI dela, na classe de atividade dela. Independente se ela vai atuar como pessoa física ou como pessoa jurídica, o KNAI dela, o código da atividade dela, neste caso como enfermeira esteta, é o 9602-502. Se ela estivesse trabalhando num consultório de enfermagem com a parte clínica, seria outro código de atividade, mesmo ela sendo enfermeira, porque é pela ocupação, tá bom? Não é a formação, é pela ocupação. Bom, primeiro passo, ela aqui já se enquadrou, é um estabelecimento de interesse para a saúde, é uma profissional enfermeira esteta, tem o KNAI 9602502. Aí, a gente vai determinar qual é a classe de risco do estabelecimento dela. Por quê? Pela nova legislação que está sendo proposta pela Anvisa, eu estou falando com vocês já tem cerca de um mês aí que eu estou falando, desde o início do mês eu estou falando com vocês com relação à consulta pública da Anvisa, que saiu reclassificando ali o nível de risco de cada atividade. Então, se eu falo de um consultório de enfermagem na nova proposta da Anvisa e que hoje vai ser aplicado para todo o Brasil, porque hoje o que a gente tem? O estado de São Paulo tem uma classificação de risco que é diferente do estado de Minas Gerais, que é diferente do estado do Rio de Janeiro, que é diferente lá de São Luís, que é diferente lá, enfim. Cada estado está adotando aí um tipo de classificação de risco. Existe a IN 66 da Anvisa que fala sobre a classificação de risco, mas ela é orientativa, então ela acaba ali os estados e muitas vezes até os próprios municípios adotando as suas próprias classificações de risco. Isso gera, gente, uma grande bagunça. Porque hoje eu tenho o fiscal da Vigilância Sanitária de Minas Gerais que faz a fiscalização diferente do fiscal da Vigilância Sanitária lá do Recife ou lá de Manaus. Cada um está fazendo de um jeito a fiscalização sanitária. Mas a legislação é a mesma. Se a legislação é a mesma, os riscos são os mesmos, como é que está sendo feito diferente? Então a Anvisa interveio e falou, calma aí, vamos padronizar isso. E a primeira forma que ela fez foi através da emissão da Nota Técnica 2 de 2024, mostrando para os profissionais as legislações principais. Legislações, tem legislação de 2002, de 2001, de 2013, ela só consolidou ali, ela não trouxe mais uma nova legislação, por isso que se chama Nota Técnica, né? Aí, agora ela está fazendo essa consulta pública, ela publicou a consulta pública para que os profissionais possam avaliar, quem quiser comentar, pode comentar, mandar sugestões, para que depois isso vire uma legislação padronizando, então, essas classificações. Então, se eu olho agora nessa nova legislação que está para sair, um consultório de enfermagem clínica, ele está considerado como um estabelecimento de médio risco. O que isso impacta? Eu estou falando aqui,
na área da saúde. Eu não estou falando do enfermeiro esteta. O profissional ali que vai ter um consultório de enfermagem, ele vai poder dar entrada no alvará sanitário dele e ele vai ter o alvará sanitário dele emitido sem ter uma fiscalização, sem ter tido uma fiscalização sanitária prévia. Então ele vai ter ele vai seguir o passo a passo da regularização. O último passo vai ser entrar, solicitar o alvará sanitário. O alvará vai sair sem ele passar por uma fiscalização sanitária. Entretanto, a qualquer momento depois a vigilância sanitária vai chegar lá para fazer a fiscalização, para manter o alvará ou para cancelar o alvará. Então, com essa nova proposta da Anvisa, vai acontecer como já é em vários outros tipos de áreas que estão ali debaixo do guarda-chuva da Anvisa. A vigilância sanitária vai liberar, vai conceder a autorização para você começar a trabalhar, acreditando que você já seguiu todas as boas práticas. Se ela chegar lá e não tiver implementado, você vai ter uma penalidade, tá? Quando eu falo do mesmo enfermeiro, né, da mesma profissão, mas na área da estética, esse profissional aqui, esse estabelecimento, ele sai do médio risco e vai para o alto risco. Por quê? Tudo vai depender do procedimento realizado. Até mesmo aqui no consultório de enfermagem, se ele começar aqui, se ele tiver qualquer procedimento que leve a ele a procedimentos injetáveis, que leve ele a uma classificação de risco maior, ele vai ser também reclassificado de médio para alto risco. Isso é fundamental o profissional entender, porque às vezes o profissional ele pode ali ter uma penalidade sanitária, porque o fiscal classificou ele erroneamente, porque ele também deu as informações erradas para o fiscal. O fiscal não tem uma bola de cristal, ele só vai ali agir de acordo com a sua resposta. Se você não souber responder, ele vai te classificar erroneamente. Então, vamos aqui colocar de novo, né? Explicar de novo. Se você é um profissional, aqui no caso eu era uma profissional enfermeira esteta, eu vou listar todas as atividades que ela realiza. Então, vamos lá. A profissional enfermeira esteta, ela atua com a parte de... vamos lá, me ajudem. Microagulhamento. Então, ela trabalha com a parte de microagulhamento, trabalha com a parte de mesoterapia, trabalha com a parte de radiofrequência. Vão me ajudando, gente. O que mais a profissional faz? O que mais aí na área da estética vocês fazem? Oi, oi, gente, que delícia! Todo mundo aqui. Microagulhamento, mesoterapia, radiofrequência, mais o que? Toxina botulínica. Tá? Tô dando exemplo. Então, eu vou classificar essas atividades da profissional. Ela faz também preenchimento. Obrigada, gente. Vamos olhar, então, essas atividades? Microagulhamento é uma atividade de médio risco, mas se eu associo com ativos, vira alto risco. Mesoterapia, alto risco. Radiofrequência, alto risco. É médio risco, tá? Mas o equipamento é médio risco. O estabelecimento que tem o equipamento passa a ser alto risco. Toxina botulínica é aplicação injetável de um medicamento, altíssimo risco. E preenchimento dérmico, alto risco. Então, as atividades realizadas neste estabelecimento são atividades de alto risco. O estabelecimento, portanto, ele é um estabelecimento de alto risco. A fiscalização sanitária desse estabelecimento, ela vai ser completamente diferente se fosse um profissional de enfermagem atuando no seu consultório de enfermagem, né? Por exemplo, se ele cuida ali da parte de suturas, de curativos, de lesão, né, LPP, por pressão. Vai ser totalmente diferente o risco aqui deste risco. Por isso que aqui passa a ser médio risco e aqui alto risco,
por conta da classificação dos procedimentos. Essa classificação, gente, dos procedimentos, ela é dada pela Anvisa desde 2001. Eu não sei realmente porque as instituições de graduação e pós-graduação não abordam isso na formação do profissional, né? Mas, enfim, tô aqui para explicar isso para vocês. Então, isso daqui já é definido pela Anvisa, uma legislação federal, desde 2001 e ela foi atualizada em 2022, tá? E isso daqui, a classificação, então, a ocupação, vai ser, então, redefinida, está sendo redefinida pela Anvisa agora nessa consulta pública. Diante disso, quando eu olho esse estabelecimento, vocês sem perceberem aqui nessa live, eu já dei o primeiro passo da regularização. Porque muitas vezes, quando a fiscalização chega no estabelecimento, o profissional não sabe explicar isso daqui para o fiscal. Muitas vezes, o próprio fiscal não sabe isso daqui, gente. E ele está errado? Não, porque o fiscal ele não vai ter a sua formação. O fiscal que vai no estabelecimento de um profissional enfermeiro esteta é o mesmo que vai no estabelecimento de um podólogo, que vai de um micropigmentador, de um tatuador, de um salão de beleza, de um consultório médico, de uma clínica odontológica, de um estabelecimento que faz dermatologia cirúrgica ou que faz só a parte de dermatologia estética, cosmiatria, transplante capilar. É o mesmo fiscal. Ele não tem como saber ali as atividades de todos os profissionais. Então, a primeira coisa quando ele chega no espaço é ele perguntar, vem cá, qual é a sua área de atuação? É a primeira coisa. Porque hoje em dia, então, que o mesmo profissional ele pode atuar nesta área de atuação ou nesta área de atuação. Eu acabei de dar o exemplo do profissional enfermeiro. Isso aqui se aplica também para quem, gente? A mesma coisa para o profissional farmacêutico. Eu tenho um farmacêutico que pode atuar na farmácia drogaria, eu tenho um farmacêutico que pode atuar na farmácia de manipulação, na farmácia hospitalar, na farmácia estética. Quantas especializações esse profissional não pode ter? Qual é a área que ele atua? Se é um profissional farmacêutico que está atuando lá no consultório farmacêutico, ele vai entrar como estabelecimento de saúde. Agora, se é um farmacêutico que está atuando na área da estética, ele vai atuar ele está dentro da área de interesse para a saúde. Depois disso, eu preciso explicar para o fiscal a abrangência do meu estabelecimento. Porque eu posso ser uma profissional que decido trabalhar somente com procedimentos não invasivos. O fiscal ele precisa saber disso. Porque a partir do momento que ele olha o CNAE, tá? Ontem mesmo, domingo, eu recebi uma mensagem, né? A gente tem lá o nosso grupo exclusivo dos clientes e eu estava respondendo ali o grupo exclusivo e uma profissional colocou assim, Ju, meu estabelecimento é um estabelecimento odontológico, o contador deu entrada para mim. Gente, o contador, ele pode até dar entrada para você, mas você tem que orientar. Se você não orienta, você que é o profissional, que atua na área, não sabe, você acha que o contador vai saber? O contador, ele entende da parte fiscal. Ele vai atender das partes administrativas. O que o contador fez? Foi lá, deu entrada no processo para ela, restrito a consultas odontológicas. Aí saiu o alvará sanitário dela como baixo risco. Ela falou, Ju, isso tá certo? Eu falei, claro que não. Você aí realiza procedimentos. Nunca você vai ser baixo risco. Hoje, na legislação atual, vai mudar, mas na legislação atual só é baixo risco quem ali faz a venda de produtos, que isso vai mudar, porque vai passar a ser médio risco, inclusive, né? Então, Ju, eu achei isso mesmo, muito estranho mesmo, já até saiu meu alvará. Eu falei, mas não atue com esse alvará. Por quê? Numa denúncia, numa insatisfação de um cliente, numa fiscalização de rotina da vigilância, a vigilância vai chegar no seu espaço e vai falar o seguinte, você mentiu, né? Você falou que só fazia consulta, só fazia parte ali de anamnese, mas que o procedimento não era feito dentro do seu estabelecimento. Só fez isso para conseguir o alvará, né? Agora, a gente, além de te aplicar uma multa, a gente também vai te interditar e vai cancelar o seu alvará por ter mentido para uma autoridade, para um órgão. Olha, é muito maior as consequências. Ah, mas o contador fez errado. Não, ele não fez errado. Ele possivelmente deve ter te perguntado. Olha, você aí só vai fazer consultas, né? Só que para ele, consultas é uma definição diferente para a sua. Você pode achar que consulta, sim, eu vou fazer consulta. Gente, óbvio, eu tenho meu estabelecimento odontológico, eu vou fazer o quê? Tô ali fazendo atendimento, consulta. Só que
Para ele, consulta é só a parte administrativa, como para vigilância sanitária. Mas a sua definição de consulta já está ali a parte do procedimento envolvido. Então, se você não souber as definições sanitárias dentro da área que você atua, você vai dar informação errada para a vigilância sanitária e você vai ter uma fiscalização errada. Nesse caso que eu acabei de dar de ontem, eu respondendo para cliente, foi exatamente isso. Olha, você está com alvará que não vale de nada para você. De nada. Porque, gente, qualquer ali atividade que o profissional dentista vai fazer, dentista que eu tô falando aqui na parte clínica, tá? Ele vai precisar olhar ali, fazer uma avaliação, né, da saúde bucal. Ele vai precisar já ali na hora fazer algum tipo de exame ou de procedimento. E isso já tá fora daquele alvará que foi concedido para ele, tá? Neste caso aqui, a profissional vai virar para o fiscal vai chegar e vai falar, olha, vem aqui fazer a fiscalização, ou uma fiscalização de rotina, ou uma fiscalização porque você pediu o alvará sanitário, ou uma fiscalização porque teve uma denúncia, né? Tem vários motivos que ele pode chegar. Ou uma fiscalização porque você mudou algum dado do seu CNPJ, ou mudou algum dado na prefeitura como profissional liberal. Enfim, por algum motivo a vigilância chegou ali no seu estabelecimento. E aí ele chegou, ele tá tentando entender o que é aquele estabelecimento, e aí ele vai falar, tá bom, tô aqui, você trabalha, tô vendo aqui o nome, estética avançada, geralmente, você trabalha com a parte de estética, né? Sim, aqui eu trabalho com a parte de procedimentos minimamente invasivos ou injetáveis, do jeito que os profissionais gostam de falar, sabendo que o correto eu trabalho aqui com procedimentos invasivos não cirúrgicos. Esse é o nome correto. Lembra que na norma sanitária não existe procedimentos minimamente invasivos e injetáveis. Existe procedimentos não invasivos e procedimentos invasivos. E os procedimentos invasivos são divididos em procedimentos invasivos não cirúrgicos e procedimentos invasivos cirúrgicos. Essa é a classificação, a definição correta, tá? Então aqui eu trabalho, quem quiser, né, ter um vocabulário melhor, vai falar aqui eu só trabalho com procedimentos invasivos não cirúrgicos na área da estética, para disfunções estéticas. Eu sou uma profissional enfermeira esteta. Esse é o primeiro passo. Eu já falei a minha área de atuação e já falei a abrangência do meu espaço. Para o fiscal, ele já falar, opa, essa daqui é uma profissional que ela entende a área que ela está inserida, ela entende, então, a classe que ela está inserida. E se quiser complementar, pode até falar, o meu KNAI é o 9602502 e a minha classe de risco é risco alto. A minha classe de risco é risco médio. Vocês podem dar essa informação para o fiscal, vai facilitar a vida dele. E aí eu até digo mais, hoje à noite vai ter o nosso primeiro encontro da mentoria ao vivo, com a turma 17, que é a turma nova, né, do Regularize Já. Hoje vai ser o primeiro dia, inclusive eu já ensino até qual o segundo passo ali dentro do momento da fiscalização. Vou até dar um spoiler aqui para vocês. Respondeu isso antes do fiscal falar quais são, então, os serviços que você oferece. Você, inclusive, já viram falar. Inclusive, ó, aqui estão as documentações, né? Documentação, alvará dos bombeiros, comprovante de dedetização, comprovante de limpeza da caixa d'água, como ela é enfermeira. A minha certidão emitida pelo conselho, né? A certidão dali falando que o estabelecimento está regular. Então, desta forma, o profissional, ele passa a ser ali a personagem, né, a pessoa, o autor ativo daquele processo de fiscalização. E não só respondendo pergunta, cara crachá. O fiscal pergunta, você responde. O fiscal pergunta, você responde. Não. Ele chegou falando, olha, eu vim aqui fazer uma fiscalização sanitária pelo motivo tal, como eu acabei de explicar os motivos que ele pode chegar. E aí você já chega e você já conduz essa fiscalização. Tiago chegou. Quando o Tiago chega, porque ele vai ter alguma pergunta, alguma coisa. Ediana falou, bom dia, ansiosa, você tá na turma 17? Ai, Ediana, que delícia, hoje à noite eu vou conhecer vocês. Isso se aplica para micropigmentador paramédica? Se aplica para todo mundo, Keila. Foi como eu falei no início aqui da live. Independentemente se você atua na área de interesse para a saúde ou na área da saúde. O micropigmentador, ele está dentro da área de interesse para a saúde. Recentemente, ele foi reclassificado o código KNAI do micropigmentador, né?
O micropigmentador, o KNAI dele, o código da atividade, ficava dentro da área de tatuagem. E agora o KNAI dele está dentro de serviços de estética e outras atividades de embelezamento. Então, o micropigmentador agora, ele está no KNAI 96022502. E micropigmentador, gente, é aquele caso que eu acabei de falar para vocês do que não é padronizado, né? Então, você tem, por exemplo, numa cidade, num estado, numa cidade, você tem que a atividade de micropigmentação é médio risco, na outra é alto, na outra é médio, na outra é alto. Com essa consulta pública do início do mês, que foi publicado pela Anvisa, a nível federal, todos os estados, a micropigmentação vai passar a ser alto risco. A tatuagem vai passar a ser alto risco, tá? Também se aplica no seu caso, tá, Keila? Tudo o que eu tô falando aqui. Microagulhamento seria invasivo, não cirúrgico, né? Exatamente, Jaqueline. Então, como é que eu defino um procedimento se ele é não invasivo ou se aquele procedimento é invasivo não cirúrgico? Se ultrapassa a barreira cutânea, se atravessa a barreira cutânea, ele é um procedimento invasivo, tá? Não caiam, gente, nessa cilada aí de fora, de profissionais falando que vocês não podem falar. Ah, eu não posso falar que eu faço procedimento invasivo não cirúrgico, porque senão vou estar ali interferindo na lei do ato médico, senão vou ter meu estabelecimento interditado. Gente, o conhecimento é para isso é balela. Isso é só para confundir mais ainda o profissional. A legislação, ela é muito explícita. O procedimento não invasivo, ou você não tem contato com o paciente, ou somente o quê? Na pele íntegra, tá? Procedimento invasivo, você tem o quê? A invasão da barreira cutânea. Então, o microagulhamento, você tem a invasão, uma intradermoterapia, um injetável. Agora, você tem um procedimento invasivo cirúrgico e um não cirúrgico. Na área da estética, é o não cirúrgico. Então, o microagulhamento, ele é um procedimento invasivo não cirúrgico, tá? Isso é importante, porque aí, às vezes, a gente fica só com medo de falar. Verdade, o profissional acaba conduzindo a visita, mostrando para o fiscal que temos responsabilidade com a segurança sanitária, não é, Amanda? Desse jeito, quando você entende a sua área de atuação, gente, esse primeiro passo é fundamental. Porque depois o fiscal vai virar e vai falar assim, tá bom, me passa a lista dos serviços que você realiza no seu espaço. Aí você vai pegar e vai mostrar a lista. Não falar, mostrar a lista, isso é outra coisa. Não, eu não respondo pro fiscal como se fosse uma entrevista de emprego, tá? Numa entrevista de emprego, você não precisa mostrar evidências. Tá lá, né, o recrutador, ele faz as perguntas e responde. Depois que você vai mostrar lá as evidências da sua forma, se você for contratado. Você vai mostrar lá que você realmente se formou, na área que formou, se tem lá o curso, a pós-graduação, MBA que você falou que ia ter, que tinha. Agora, durante uma fiscalização sanitária, pensa que a fiscalização, gente, é uma auditoria in loco. É um auditor externo que está dentro do seu espaço. Por isso que eu ensino aqui para os clientes a fazerem a sua auditoria interna, para você não ser pego de surpresa. Coisa chata, vir alguém de fora falar o que está errado no meu espaço. Eu vou me submeter a isso? Não. Eu vou olhar antes o que não está ok no meu espaço para eu montar um plano de ação de quando eu vou conseguir implementar essas melhorias. Eu já estou ciente que aquilo não está ok. Posso corrigir agora? Não posso. Ou porque eu não tenho grana, ou porque eu não tenho tempo, ou porque vai ter que parar o espaço por um tempo. Eu vou fazer uma programação, né? Eu vou ter ali um planejamento de melhorias do meu espaço. Agora, não chega o fiscal e eu tô achando que tá tudo bem com base na minha cabeça e não com base em nada mais. E aí ele começa a falar que as coisas não estão legais. Começa a ser uma fiscalização super pesada, porque aí o seu rosto já muda, a sua fisionomia já muda, você já fica ali com aquela cara travada. O fiscal já começa a ver, você já começa a responder envezado. Tudo para não dar certo essa fiscalização, certo? Agora, quando você tem ali a confiança, já deu essas respostas para o fiscal, já apresentou qual a lista de serviços que você faz aqui, pega lá, abre a sua pastinha, pega ali a lista dos serviços, inclusive fala, olha,
esses daqui são os serviços. Aí tem profissional que fala assim, esses daqui são os serviços, inclusive os equipamentos, aqui tá minha lista de equipamentos. Não, gente! Não mostre nada ao fiscal do que ele não te pediu. Isso é regra básica de qualquer auditoria, de qualquer fiscalização. Você só vai responder para o fiscal o que ele te perguntou. Às vezes, na euforia, quer dar mais respostas do que ele perguntou. Me dá sua lista de atividades. Aqui está minha lista de atividades, inclusive aqui está minha lista de equipamentos. Aqui está o cronograma da minha manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. Não, se ele não pediu, não é para mostrar. A fiscalização, a auditoria, é uma prova prática, né, gente? É uma prova onde você só vai responder o que foi perguntado. Lembra lá na época de colégio, na época de escola, numa prova, a gente respondia o que perguntava, a não ser que a gente não soubesse a resposta. Eu, pelo menos, era assim. Quando eu não sabia a resposta, eu começava a enrolar, falar um monte de coisa para tentar enrolar ali a resposta e ver se o professor caía naquela enrolação. A mesma coisa na vida prática. Se você começa a mostrar um monte de coisa, o fiscal fala, epa, tá querendo me enrolar aqui, por quê? Não é isso, gente? Qual o número KNAI de micropigmentação? Já passei, né? Massoterapia seria procedimento não invasivo, exatamente. Massoterapia, que é o mesmo KNAI da PICS, né? Práticas Integrativas e Complementares à Saúde, é um serviço de interesse para a saúde e é um procedimento não invasivo, tá? Vamos aqui. Aquelas caixas de acrílico com seringas ou frascos de botox, pode ser autuado o local? Não só autuado, como ser multado, tá bom? Então, é assim, a autuação, né, você pode ter ali o seu espaço, inclusive interditado, tá? A gente teve casos em que a fiscalização interditou o espaço até que ele conseguisse fazer o cadastro na empresa coletora, até que ele conseguisse provar que realmente foi feita a coleta correta daqueles lixo, pérfuro cortante. Depois teve que dar entrada novamente na vigilância pedindo a desinterdição do espaço. A gente sabe que um processo desse pode levar até 180 dias, tá? Então, quem aí gosta de ter, de tentar ostentar, achar que lixo é decoração, fique também ciente das penalidades, porque as pessoas gostam de mostrar que tem ali a decoração, mas depois quando sofre a penalidade, ninguém vem para as mídias sociais falar, gente, olha, eu acabei de passar aqui por uma fiscalização e além deles terem mandado, né, eu fazer o destino correto, né, do meu resíduo, o descarte correto do meu resíduo, eles ainda me interditaram, eu tô sem trabalhar, tá? Agora é todo um processo administrativo para eu tentar reabrir aqui o meu estabelecimento. Ninguém vai para a rede social contar suas derrotas. Vocês já viram isso? Não. Só vai lá mostrar, né? Joga no chão o material pérfuro cortante, material contaminado, né? Ju, mas não teve contato, a seringa não teve contato. Gente, aquilo é lixo, certo? Aquilo é lixo. Você fica guardando o resto, casca de maçã na sua casa? Você fica guardando resto de alimento, resto de produtos? Não, você não descarta? É a mesma coisa, ainda mais no estabelecimento de saúde. Como saber o KNAI? A Cláudia está perguntando. Quem é nosso cliente? Lá no módulo 2 da plataforma, tem a lista completa dos KNAIs, inclusive eu atualizei o KNAI de soroterapia, tá? Teve uma profissional que entrou em contato comigo, a vigilância sanitária lá da cidade dela pediu para ela acrescentar, ela trabalha única e exclusivamente com a terapia endovenosa, que é a soroterapia, e aí o fiscal pediu para ela incluir um outro KNAI, já que a atividade dela era exclusiva de soroterapia. E aí eu fui atrás, tal, conversei com outros colegas, não sei o quê, e aí então a gente chegou na conclusão, pelo princípio de funcionamento da soroterapia, que ela tem um KNAI diferente. Então, o fiscal da vigilância dessa cidade estava correto, tá? Então, a soroterapia, eu não sei agora de cabeça o KNAI, porque foi super recente, foi acho que sexta ou quinta-feira da semana passada. Então, a soroterapia, inclusive lá no módulo 2,
descomplicando a parte contábil, onde estão os KNAIs, eu já tá o código KNAI correto da soroterapia, tá? Quem é que classifica? Quem dá essa classificação nacional da atividade econômica? É o IBGE, tá? Existe o IBGE, é quem ali denomina cada atividade e o código de cada atividade, e isso é aplicável a nível federal, tá bom? KNAI do micropigmentador já respondi. A mini geladeira pode ser utilizada com um termômetro avulso para armazenar injetáveis ou tem que ser um frigobar? Vamos lá. Não existe o tem que ter ou não tem que ter. Primeiro, né? Eu falo sempre isso. Ah, porque a Juliana falou, porque alguém falou, eu vou fazer. Não. Eu sou sempre a favor que você, profissional, aqui a gente forma profissionais formadores de opinião. Então, assim, para você armazenar um produto termolábil, né? Esse é o nome do produto que precisa estar armazenado em condições especiais. Você precisa garantir que aonde ele vai estar armazenado mantenha a temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Então, esse aí é o parâmetro que você precisa saber. Acontece que essas mini geladeiras, elas foram criadas para uso doméstico. Portanto, elas têm uma alta o quê? Variabilidade. Elas não têm ali uma estabilidade, uma constância na temperatura. Então, elas têm muita variabilidade. Para uso comercial, isso é péssimo. Porque você vai estar mexendo o quê? Na estabilidade do seu produto termolábil, do seu injetável, por exemplo. Então, o seu produto, uma hora ele vai estar 2 graus, outra hora 6 graus, outra hora 8 graus. O ideal é que sempre mantenha aquela constância. E não tendo isso, você acaba mexendo na estabilidade, né, nos parâmetros farmacocinéticos ali dentro do seu medicamento, do seu produto termolábil, e na hora que você vai injetar no seu paciente, no seu cliente, você pode ter ali pouca durabilidade, você pode interferir no resultado de qualidade que você ali esperava no seu cliente. Então, quando o cliente fala, a minha toxina botulínica não tá durando muito, a gente sempre pensa, ou é porque a pele não era uma pele de qualidade, ou porque isso, aquilo, a gente sempre tende a colocar responsabilidade no nosso cliente, no nosso paciente, e a gente esquece da nossa responsabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente teve um cliente que estava tendo muito esse tipo de reclamação, né, da toxina, porque ele trocou de fornecedor da toxina botulínica, do fabricante, enfim, e os pacientes da mesma forma reclamando que não estava tendo aquela duração que tinha antes. A gente sabe que tem essa questão também, né, de ficar ali resistente, mas estava levando tanto ali que era uma questão do paciente, que era uma questão da reação do organismo dos pacientes, que aí eu virei para ele e falei assim, olha, você já fez uma qualificação dos fornecedores, de quem você compra o seu produto especial, que precisa ficar armazenado em temperatura especial? Ele, o que é isso? Eu falei, a qualificação de fornecedores é você entender se essa toxina, ela está armazenada da forma correta antes de chegar até você. Porque se essa toxina estava armazenada da forma incorreta, ou se durante o transporte ela teve variações de temperatura, não adianta chegar aqui em você e você manter direitinho no seu refrigerador, tendo um termômetro certinho, porque ela já mudou a estabilidade dela. O resultado no seu cliente já não vai ser mais o mesmo. Então, se você não pede, se você não faz a qualificação de fornecedores, você que vai ter o resultado ruim depois. E agora, por conta disso, por conta de inúmeras reclamações, porque não faz efeito, tal, indo reclamações até para os fabricantes das toxinas botulínicas, agora o que a Vigilância Sanitária está pedindo para quem trabalha com produto que precisa ficar na geladeira cadê a sua qualificação? E aí o profissional fala, tá aqui a nota fiscal de compra. Isso quando não compra em grupos, né? Que nem nota fiscal tem. Mas tá aqui a minha nota fiscal de compras. Tá bom, aqui é a nota fiscal, mas a qualificação, eu quero saber, durante todo o caminho, até essa toxina chegar aqui no seu espaço, como é que foi feito esse transporte, onde é que ela ficou armazenada. Então, se você não entende do direito que você tem em solicitar isso para o revendedor, você pode estar aí tendo resultados que poderiam ser melhores, mas por falta de conhecimento ou até por vergonha. Tem profissionais que falam assim, não, eu prefiro comprar em grupo porque isso é mais barato, mas você nem sabe aquele revendedor, a forma como ele estava fazendo o armazenamento, tá?
Coleta de preventivo é não invasivo? A coleta de preventivo, né? Inclusive, a gente tá falando, eu não sei se você é uma profissional enfermeira, uma profissional médica, tá? Ele entra como um procedimento de médio risco, tá bom? Tá entrando como um procedimento de médio risco. Atravessa a membrana, né? Aí a gente tem a parte dos orifícios naturais do corpo, né? Eu tenho ali a parte de orifícios naturais do corpo. Ju, pode colocar 2 quinais no CNPJ? Pode. Se for CNPJ de microempresa, eu acho que pode até 99 quinais. Assim, gente, são muitos quinais que você pode colocar, tá? O MEI, se eu não me engano, são 15 ou 16, não lembro. Mas são muitos quinais. O que você precisa saber? Não adianta você colocar um monte de quinai no seu CNPJ, porque você vai pagar por cada quinai. Às vezes tem um profissional que chega e aqui, no primeiro passo, ele fala assim, Ju, eu vou trabalhar com espaço coworking e eu vou alugar o espaço. Deixa eu ver aqui o tempo que eu tô. Tá, eu tenho tempo para explicar isso. Então, olha a situação. E pode ser de muito de vocês. O profissional fala assim, ó, Ju, eu vou trabalhar no espaço, eu vou abrir um espaço coworking, tá? Então, é assim, Ju, eu vou ter várias salas. Aqui, por exemplo, eu vou ter o sanitário. Aqui eu vou ter uma copa para o meu espaço coworking, tá? Aqui eu vou até ter uma pequena, sei lá, lavanderia, DML. E aqui eu tenho a minha mesa, minhas estações de trabalho, onde pode vir pessoas administrativas, né? Sentar aqui. Aqui eu tenho salas. Então, eu tenho sala aqui e tenho essa sala maior. Tá? E aqui é a minha recepção, área de circulação. Tô dando exemplo, tá, gente? Ficou muito ruim esse daqui, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui sala 1, tenho sala 2 e tenho sala 3. Aqui é o meu sanitário, aqui é a minha copa, aqui é o meu DML. E aqui é a minha recepção. Então, dentro desse estabelecimento, Ju, o que eu pretendo? Eu pretendo sublocar para diferentes tipos de profissionais, tá? Então, aqui vai ter profissional da área da estética, vai ter profissional da dentista, vai ter profissional médico, vai ter profissional de podologia, vai ter profissional de micropigmentação, vai ter profissionais. Então, Ju, no meu CNPJ, eu vou abrir obrigatoriamente, né? Você tem que abrir um CNPJ, por exemplo, como microempresa, não pode ser MEI nesse caso. Então, Ju, eu vou abrir um CNPJ, microempresa, e aqui dentro eu vou colocar todos os quinais, Ju. Ó, vou colocar o KNAI da estética, vou colocar o KNAI de área médica, vou colocar a área médica com procedimento, vou colocar o KNAI de odonto. Aqui também já é o de micropigmentação, vou colocando. Vou colocar o de podologia, não lembro de cabeça, né, gente? Não dá para lembrar todos de cabeça. Mas aqui eu tenho a minha cola. Vou colocar de Pix também, Ju, porque vai ter profissional, né, que acaba atuando com Pix. Vou colocar o de Pix. Vou colocar de podologia. Vou colocar mais o quê? Vou colocar de ozonioterapia. Porque vai que o profissional trabalha, né? Alguém que eu vou colocar aqui. Então, Ju, eu vou colocar tudo isso aí, tá? No meu CNPJ. Todos esses quinais. Porque eu vou sublocar essas salas aqui por hora. Aí, eu falo o seguinte, gente, espaço coworking para a área da saúde, de interesse para a saúde, não é como para a área administrativa. Para profissionais, é um profissional contador, profissional advogado, administrador, que vai lá, né? Tem lá as estações de trabalho, tem as salinhas individuais para fazer as reuniões. A área da saúde não é assim. Você lembra que esse espaço aqui, ele vai precisar ter alvará sanitário.
Todo e qualquer lugar onde um profissional vai atuar, ele tem que estar legalizado pela vigilância sanitária. Então, tem que legalizar esse espaço aqui. Para legalizar esse espaço onde você vai ter essas atividades, vai precisar ter responsáveis técnicos devidamente habilitados e capacitados. Então, se você vai alugar por hora, você pode até alugar, mas quem vai ser o responsável técnico? Então, se você pretende aqui ter profissionais atuando na área da estética, quem vai ser o profissional que você vai ter o contrato falando que ele vai ser o responsável técnico por esse espaço para a área da estética? Você vai ter que preencher um formulário com o CNAE da estética, onde você, dono do cowork, vai assinar como responsável legal, mas você tem que ter um profissional habilitado e capacitado para assinar como responsável técnico pelo CNAE de estética. Você vai precisar ter um profissional para assinar pelo CNAE de odonto, para o CNAE de psicologia, para o CNAE de fisioterapia, para o CNAE de nutrição, para cada CNAE você vai precisar ter um profissional devidamente responsável por aquele CNAE. E isso vai precisar ter um vínculo com você. Você vai? Para você aqui ter um profissional da área da estética, um farmacêutico, um biomédico, vai ter que cadastrar o seu estabelecimento junto ao conselho dele. Você vai ter que pagar isso. Vai ter um profissional dentista, vai precisar cadastrar isso lá no conselho odontológico. Vai pagar isso. Depois você vai ter que emitir uma licença sanitária para cada um desses CNAEs. Vamos supor que na sua cidade seja R$150 o licenciamento sanitário. 300, 600, 900 reais por ano só de licenciamento sanitário. Mais a parte do conceito de classe de cada profissional. Gente, não é assim fazer locação por hora, locação por período para a área da saúde ou de interesse para a saúde. Né? Eu tenho legislações a serem cumpridas. Eu preciso ter responsáveis técnicos devidamente habilitados e capacitados. E vem cá, você acha que algum responsável técnico algum profissional vai querer assumir a responsabilidade técnica, sabendo que outros profissionais vão estar atuando, porque o responsável técnico vai ser corresponsável por todos os profissionais que atuarem ali dentro da área de atuação dele. Então, eu tenho esse espaço cowork, eu quero aqui que diferentes profissionais atuem, eu preciso ter aqui, então, um contrato com o responsável técnico, eu coloco ali um responsável técnico biomédico esteta para o CNAE da estética. Só que aqui vai atuar biomédico, esteticista, farmacêutico, fisioterapeuta, enfermeira esteta. E aí todo mundo que é profissional da área estética, se acontece qualquer coisa aqui errada, se qualquer um reclama, ele vai ser o corresponsável, porque ele é o responsável técnico. Gente, é uma coisa muito séria. Por isso que hoje, tá? Eu estava sábado num congresso, né, num evento, no Pharma Expert, do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, e eu fui palestrar sobre a atuação do farmacêutico na saúde estética, oportunidades e possibilidades nessa área. E aí, no final da minha palestra, veio um casal, né, assim, são sócios, e aí falou assim para mim: Ju, a gente tá alugando uma sala num espaço cowork aqui de São Paulo, que é super famoso, me falou o nome, super conhecido, mas eu queria saber a sua opinião. Eu falei: olha, não é minha opinião. O que você precisa solicitar é essa documentação. Mas eu já garanto para você, eles não têm, tá? Porque a autorização que eles possuem eles só têm licenciamento para consultas médicas. Não tem para mais nenhuma área. Então, todos os médicos que estão atuando ali com a parte de consulta tá ok. Todos os profissionais que alugam sala lá para realizar procedimentos estão ali cometendo uma infração, estão infringindo ali o código ético da profissão e também as normas sanitárias. Cuidado! Realmente, eu pedi a documentação, né, para eles, aquela documentação que você ensina, e eu participei da jornada gratuita, a gente viu a documentação, só que eles falam que fica com o advogado. E aí a gente pediu uma cópia, eles falaram que não pode, porque fica com o advogado. E aí, inclusive, né, eu falei: olha, você tá entendendo? Porque não tem a documentação. E aí, a responsabilidade do local, ele pode no máximo ser ali e tal, vai ser autuado, só que você, profissional, vai responder eticamente no seu conselho por estar atuando dentro de um espaço cowork que não é legalizado. O licenciamento para um médico
Ele não vai licenciar você que é farmacêutico, você que é biomédico, você que é podólogo. Cada um é na sua área de atuação, tá bom? A aplicação de laser é alto risco, tá? Vamos voltar aqui nesse outro que eu tava aqui. Se eu conseguir. Aí a gente volta para cá. A aplicação de laser é no estabelecimento. Qual é o responsável técnico do estabelecimento? Eu vi uma reportagem semana passada, ou foi final de semana, falando daquela franquia, né, da Xuxa, de laser. Falando ali tava falando de algumas intercorrências, tal. Eu vi ali na reportagem. Então, sempre a gente precisa ver o seguinte: se é um estabelecimento de laser, o estabelecimento de laser ele sempre vai ser alto risco, tá? O próprio equipamento de laser, o fabricante ele já registra ele na Anvisa como alto risco. Então, não pode ser qualquer profissional. Ah, Ju, mas eu sou micropigmentador, no meu curso livre de micropigmentação ensinou que eu posso porque tem aquele Joaninho, não sei o quê, Joaninha, que eu posso. Eu já mostrei, inclusive, hoje no encontro ao vivo da mentoria, é o primeiro que eu já mostro. Olha, mentira, aqui, ó, tá aqui o registro dele, é alto risco, tá? O que significa? Tudo que seja alto risco de uso de equipamento, uso de produto, que é alto risco, não estabelecimento de alto risco, mas o procedimento ou o produto é alto risco, você precisa ter um conselho de classe por trás habilitando o profissional, tá bom? Então, laser, ele é alto risco, porque a chance dele causar um agravo à saúde do meu cliente é muito alto. Então, por isso que ele é alto risco. Para isso, aquele profissional, ele precisa ter o respaldo do conselho para ele poder atuar, tá? Aí, neste caso, o estabelecimento, ele é um estabelecimento já de alto risco e o procedimento também é um estabelecimento de alto risco. Qual vai ser o KNAI para o laser? Vai depender de quem é o responsável técnico daquele local. Se é um local cujo responsável técnico é um biólogo, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta dermatofuncional, o dentista só pode para a parte de cima, corporal não. O KNAI tá para biomédico, farmacêutico, enfermeiro e fisiodermatofuncional é o KNAI 9602502 para depilação laser. Se for um estabelecimento médico, aí é o KNAI 863501. Ambos serão de alto risco, tá? Deu para entender? Quem me perguntou? Spa Detox. Obrigada, Ju, você é maravilhosa. Sua linda! Chuva de corações para você. Gente, lembrando, é claro, que se você quiser participar da mentoria ao vivo de hoje, Ju, eu não entrei na turma 17, ainda dá tempo. Você pode entrar em contato com a gente via direct, claro, porque para você poder fazer parte, eu mandar a pasta para o seu endereço, você fazer já parte. Hoje, a mentoria ao vivo é comigo. Na semana que vem, Thiago, é com a profissional contadora ou advogado? Contadora, depois advogado. Tá, na segunda-feira que vem, todas as segundas, né, que a gente tem os encontros da mentoria ao vivo. Hoje à noite é comigo, na semana que vem é com a profissional contadora, na outra segunda é com o profissional advogado, a gente tem também com a profissional especialista em esterilização, comigo novamente, além de todos os canais que vocês podem tirar dúvida comigo. Lembra que eu falei que eu ontem estava respondendo uma cliente, porque tem um grupo exclusivo dos clientes, onde vocês me mandam foto, vídeo, eu avalio um por um e respondo um por um, tá? Ju, ainda pode entrar nessa turma nova ou abrirá outra turma? Oi, Ju Marinho, chuva de corações, sua linda, claro que dá, tá? Inclusive, entrando hoje, você já participa do encontro da mentoria ao vivo de hoje. E quem não puder estar ao vivo no encontro da mentoria ao vivo, quem não puder estar ao vivo na mentoria ao vivo, ela fica gravada e fica lá disponível dentro do Regularize Já. Lembrando que o Regularize Já não é um curso, tá? O Regularize Já, ele é uma plataforma
onde lá dentro você tem todos os documentos prontos, completos, são editáveis, já foram aprovados por diversas vigilâncias. Por lá você manda todas as dúvidas para mim. Lá tem um botão de emergência, quem recebe a vigilância sanitária ou o fiscal do conselho para eu ajudar a responder. Você tem 4 canais exclusivos durante 12 meses para qualquer momento mandar a sua dúvida para mim, mandar foto, mandar vídeo, mandar áudio, mandar comentário. É realmente todo um suporte durante 12 meses e eu mando a pasta aí para o seu endereço, tá? E aí, Ju, só falar com a gente pelo WhatsApp, o Thiago colocou aqui 99468010 ou chamar no direct, tá? DDD 11. Enfermeiro, na área de perfuração, piercing, quem poderia ser o RT? Depende, tá? Tem muitos profissionais enfermeiros atuando nessa parte, aí precisa ser o enfermeiro, mas se você vai atuar com piercing sem ter ali a sua formação na área da saúde, não precisa ter RT, tá? Não precisa ter RT. Então, quais as áreas que precisa ter RT? Sempre você tem que ver a formação do profissional. A formação ali, o profissional, ele tem conselho de classe ou não? Se tiver conselho de classe, tem que ter RT, tá? E o profissional de piercing, ele não utiliza nenhum equipamento ou produto de alto risco. Por isso que não precisa ter o responsável técnico, tá? Diferente, por exemplo, da área da estética. Na área da estética, eu tenho procedimentos onde eu utilizo, onde não necessariamente eu utilizo ali um recurso de alto risco. Por exemplo, microagulhamento. O microagulhamento, ele é médio risco. Então, um profissional devidamente habilitado e capacitado na área da estética, graduado na área da estética, ele pode fazer o microagulhamento. Agora, se for um microagulhamento associado a um ativo, ele passa de médio risco para alto risco. Aí, neste caso, o profissional ele precisa ter um conselho de classe respaldando ele para fazer aquele procedimento. Isso através do quê? De legislação falando que ele pode utilizar aquele ativo, tá? Eu sou esteticista, trabalho como depiladora e biomédica. Elas podem ser responsáveis técnicas pelo meu serviço. Você, como esteticista, você já é a própria RT da sua atividade, desde que respeitadas a lei 13.643 de 2018 e a nota técnica 2 de 2024 da Anvisa, tá? Você vem quando para o Rio de Janeiro? Gente, eu atuo em todos os estados, tá? Todos. A gente faz a regularização de todos os estados. Através do meu método do Regularize Já, a gente regulariza realmente eu dentro do seu espaço. Então, você me manda foto, vídeo, é do Brasil inteiro lá dentro da plataforma. Eu tô lá dentro para todos, tá bom? Que live! Ai, que delícia! Ju, no caso, eu tô me formando em biomedicina e posso ser RT pelo meu espaço? Olha, só pode atuar e, claro, ser RT do espaço o profissional devidamente habilitado e capacitado. Então, se você, durante aí a sua graduação, fez estágio supervisionado na parte de estética, por exemplo, seguiu ali a legislação do conselho, assim que você se formar, você vai dar entrada no conselho para tirar a sua habilitação. Ali, então, já vai vir a sua habilitação como biomédico esteta, por exemplo. Aí, sim, você vai seguir todo o passo a passo para conseguir a certidão do seu espaço, para você ser a RT do seu espaço, tá? Então, lembra que o RT, ele é depois de formado, tá? Assim como qualquer profissional para atuar, ele tem que estar devidamente formado. Deixa eu ver. Uso de Hyaluron Pen. Hyaluron Pen, ali dentro tem um produto ativo? É ácido hialurônico que eu tenho ali dentro? Se é um produto ativo, lembra que se é um produto ativo que atravessa a barreira cutânea, ele passa a ser alto risco, tá bom? Ju, como auriculoterapeuta, posso atuar com laser? E é curso livre, não tenho conselho e o atendimento é domiciliar. Laser, somente quem tem conselho. Laser é coisa séria, tá? A não ser que tenha uma classificação de risco diferente para o laser, né? Eu vejo profissionais ali atuando com ILIB, outras coisas aí. Gente, eu não posso dar uma resposta generalizada aqui, né? Uma resposta geral, sem antes avaliar qual é o equipamento, a classe de risco, tudo isso, tá bom?
Ju, tenho receio de não conseguir atender todos os requisitos para iniciar meus atendimentos na micropigmentação. Keila, olha só, não precisa ter medo. Regularização, gente, não é para ter medo. Regularização é prevenção. Regularização é tranquilidade, é segurança, tá? É através dela que você vai ter segurança, inclusive, na execução das suas atividades, inclusive para ter uma intercorrência. Não tem problema ter uma intercorrência, gente. Intercorrência é inerente à atividade do profissional. Porém, essa intercorrência não pode ser fruto de uma negligência ou de uma imprudência. E para isso, o profissional estando ali legalizado, regularizado, e eu falo mais, regularização é até redução de custos. E eu consigo provar de diversas formas. Inclusive, sábado, nessa palestra que eu estava, eu falei para o pessoal de uma profissional que ela pagava por mês R$300 para a coleta do lixo dela. Quando ela virou aqui a minha cliente, eu vi que no estado, na cidade dela, a coleta era gratuita. Então, o que ela estava gastando ali, investindo R$300 por mês numa coleta, era gratuita e ela já pagou, a plataforma Regularize Já. Ela falou, Ju, só da economia do lixo que eu vou fazer, eu já paguei a plataforma Regularize Já. Então, regularização, além de prevenção de multas, prevenção de dor de cabeça, prevenção de processos, é estar 100% respaldado, é ter o meu suporte durante todo o tempo e mais do que isso, né, gente, é redução de custos. Não, é isso, né? Olha a Michelle falando que ela é micropigmentadora e ela fez um curso de despigmentação ácida e a laser. Os profissionais só visam dinheiro, e é isso mesmo, Michelle. Esses cursos livres, gente, o profissional sabe que está ali ministrando um curso livre, tem cursos livres que é uma maravilha. O curso livre, gente, é essencial para o profissional que é devidamente habilitado e capacitado. Então, eu sou uma profissional habilitada e capacitada, quero aprimorar a minha técnica. O curso livre é o caminho. Agora, cursos livres que prometem, dão falsas promessas para o profissional é um absurdo. E é o que tem um monte, né, gente? Cabe ao profissional ter conhecimento para inibir esse tipo de atitude. Então, um curso livre de micropigmentação que ensina laser, o profissional sabe que ele está ensinando errado, que aquele profissional ele não pode aplicar o laser. É um risco para a população, é um risco para o profissional. Ele pode responder pelo Código de Defesa do Consumidor, Código Penal, porque ele está ali fazendo exercício legal da profissão. Gente, a gente tem que disseminar a informação correta. Não é só o que eu quero ouvir, não. Mas eu fiz um curso livre onde a palestrante lá do curso livre falou que eu posso fazer isso. Tá, porque ela falou que pode. Então qualquer um que falar, atravessa a rua quando o carro estiver passando, vai ser atropelado. Mesmo assim eu vou? Cuidado, sabe? É a gente realmente ter o conhecimento, porque tem muitos aproveitadores. Eu fico realmente indignada, gente, porque semanalmente a gente recebe esse tipo. Patrícia, qual a sua pergunta sobre dentista? A Vanusa falou, enfermeiro pode aplicar Botox? Vanusa, sempre tem que ter o respaldo da legislação. Hoje, na mentoria ao vivo, eu vou falar sobre as legislações, inclusive no módulo 5 da plataforma Regularize Já, você tem a lista de todas as atividades que todos os profissionais podem fazer. Então, lá tem de enfermeiro, tem um tópico que é só de farmacêutico, um tópico só de dentista, um tópico só de biomédico, um tópico só de biólogo, um tópico só de esteticista, outro só de médico. Então, assim, por área, o que o profissional pode fazer, tá? Tudo embasado na legislação. Gente, eu não falo nada pra vocês sem não estar escrito na legislação. Não é interpretação da legislação do jeito que eu quero. Que eu vejo muitos órgãos fazendo isso, né? Interpretar a legislação para falar o que você, aí, profissional, quer ouvir. Não, porque eu sei que depois você vai ter problema. Eu atuo há 20 anos na área sanitária e eu sei que não funciona assim. Tem que estar realmente escrito, explícito, ali a frase na legislação, tá? Gente, vamos terminando. Vocês gostaram dessa live? Todas as segundas-feiras, 8 horas da manhã, nossas lives aqui ao vivo, pra gente já começar a semana, assim, totalmente, né, agitados, pra gente já começar a semana com uma boa sintonia, com uma boa energia. Eu amei a participação de todos vocês aqui. Vou deixar essa live aqui salva, acho que ela vai ficar. Patrícia, sua dúvida me manda lá pelo direct. Chuva de corações para vocês. E olha, acompanhem os nossos stories e feed, porque vocês sabem, todos os dias tem stories e tem post aqui com informações valiosíssimas para o seu dia a dia.
Beijo, gente. Chuva de corações.